Fala galera, beleza? Também tá legal, tranquilo, de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros definida pelo Copom, foi definida em 4,5%, a mínima histórica. Pensando num passado, não muito recente, mas num passado aí, algumas décadas atrás, em que a taxa Selic chegou a quase 60% na época da FHC, isso é uma vitória muito importante, mas que pode trazer alguns prejuízos econômicos também. Quer saber qual que é a vantagem e a desvantagem da taxa básica de juros estar tão baixa? Quer saber quais são os potenciais investimentos, o que vai acontecer com a nossa economia? Se você quer entender isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês. Belezinha? Tamo junto? Então tá. Galera, é o seguinte, ó. O que seria os juros, né? Os juros é o quanto que você paga para ter acesso a um dinheiro. Então, diríamos que é o custo do dinheiro, vai. Se a economia tá bem, a tendência é que os juros esteja com uma taxa menor. Se a economia vai mal, a tendência é que os juros esteja com uma taxa maior. Só que, assim, não é muito liberal a questão, né? Em geral, os estados, eles acabam definindo uma taxa de juros menor quando eles querem motivar a economia, ou uma taxa de juros maior quando eles querem prevenir a inflação ou coisa que o valha. Isso pode gerar algumas distorções econômicas, né? A gente pega, por exemplo, existem países na Europa e até mesmo o Japão que durante muito tempo praticaram taxas de juros negativas para incentivar o consumo, fazer as pessoas consumirem. Obviamente, o dinheiro não custa negativo, o dinheiro ele vai ter algum tipo de custo. Então percebe que o Estado ele pode agir de maneira mais ou menos ali interessante, né, de acordo com a realidade econômica do país. Vamos entender basicamente como funciona, ó. Se a gente coloca uma taxa de juros alta, quer dizer que vai ser mais difícil a gente pegar dinheiro emprestado. Se é mais difícil pegar dinheiro emprestado, há uma tendência que o consumo seja menor. Então, quando você aumenta a taxa básica de juros, é uma maneira de você controlar o consumismo na população. Vamos pegar, por exemplo, se você está no momento em que você precisa controlar a inflação do seu país. Se você precisa controlar a inflação, ou seja, o aumento do preço das coisas, você controla um pouco o consumismo, há uma tendência de redução da inflação. Só que ao mesmo tempo, existe uma série de investimentos que eles variam também de acordo com a taxa básica de juros. Então, se a gente aumenta a taxa de juros, esses investimentos ficam mais atrativos. O mercado especulativo fica mais atrativo no seu país. Por isso que geralmente, né, a comoção direta, a consequência direta de você aumentar a taxa de juros é que você vai tornar mais atrativo o seu país para investimentos estrangeiros, capital especulativo, né? Então, por exemplo, tesouro direto, entre outros investimentos que variam de acordo com a taxa básica de juros, mas em compensação você freia o consumo. Geralmente países que estão passando por um período de inflação, de desvalorização da sua moeda, eles agem aumentando a taxa de juros justamente para controlar essa inflação, controlar esse consumismo e atrair investimentos, atrair dólares para o seu país. O Brasil, no caso, ele precisa fazer justamente o contrário, né? Por quê? Porque o Brasil, no momento, a gente pelas reformas econômicas que deveriam estar avançando numa velocidade mais rápida, concordo, tá? Deveria estar mais rápido, a reforma, a previdenciária já aconteceu, mas a reforma tributária, a reforma administrativa, deveriam estar um pouco mais ágeis, mas o Brasil ele está atraindo investimentos estrangeiros, está atraindo interesse do mercado estrangeiro. Tanto que, por exemplo, o Bolsonaro, em conjunto com o Paulo Guedes, já anunciaram que eles querem de novo trazer o grau de investimento para o país, se abrir para o capital internacional e mostrar que o Brasil está sim disposto a fazer novos empreendimentos, a tornar o Brasil mais atrativo. Por exemplo, a MP da Liberdade Econômica foi justamente nesse sentido, de fazer o Brasil voltar a crescer, o Brasil voltar a empreender. Só que dentro desse contexto, a população brasileira não está consumindo nada. A gente tem, por exemplo, hoje no Brasil, uma das coisas que muito graves é o endividamento da população brasileira. A população brasileira é altíssimo desemprego, informalidade, queda do salário médio do trabalhador. Então as pessoas estão consumindo pouco. Olha que jogada genial. Genial assim, né? Natural de acontecer por parte do nosso Banco Central. E se a gente reduzir a taxa de juros? Porque se a gente reduz a taxa de juros, fica mais barato para a gente pegar crédito, por exemplo. Aí as pessoas pegam mais dinheiro emprestado, pegando mais dinheiro emprestado, é natural que as pessoas consumam mais. Se elas consomem mais, as empresas vendem mais, tem mais lucro, isso gera emprego. Se tem emprego, as pessoas consomem mais. Se consomem mais, tem mais lucro, que gera mais emprego e por aí vai, percebe? Ou seja, gerando um ciclo
virtuoso da nossa economia. Então o Brasil está nesse momento. O Brasil está nesse momento de reduzir a taxa de juros para motivar o nosso crescimento econômico. É sensacional que isso aconteça, ponto positivo. Só que nem tudo são flores, né? Por quê? Porque a consequência que pode ter disso é justamente os investimentos em capital especulativo serem menos rentáveis. Pelo menos o capital, assim, quando você empresta dinheiro. Quando a gente fala, por exemplo, de uma taxa de juros baixa, eu tô falando para vocês que os investidores estrangeiros, eles vão pensar 2 vezes antes de emprestar dinheiro pro Brasil. Por quê? Porque o Brasil tá pagando pouco pelo dinheiro. Então o investidor estrangeiro pensa assim, bom, eu poderia colocar meu dinheiro no Brasil, só que o Brasil paga uma taxa de juros bem baixinha agora. Eu posso pegar esse mesmo dinheiro que eu tenho e emprestar para os Estados Unidos, que é uma economia muito mais saudável, uma economia muito mais confiável, um banco seguro do capitalismo internacional. Ou eu posso, se eu for meio doidão no momento, emprestar para a Argentina. A Argentina, nessa caótica econômica, na situação caótica econômica em que está, é bem provável que a confiança no mercado argentino não seja tão grande assim. A gente sabe que o Alberto Fernandes já anunciou que ele pode, inclusive, renegociar a dívida que ele tem. Então, você corre o risco de não receber, é verdade, mas as taxas de juros são altíssimas. Ou seja, você vai receber bastante dinheiro em volta, se eles te pagarem, é claro, percebe? Então, qual que é o risco para o Brasil? O risco para o Brasil é justamente não receber tantos investimentos estrangeiros assim. Isso quer dizer que vão entrar menos dólares na economia brasileira e, consequentemente, o real vai se desvalorizar, o dólar vai ficar muito mais caro, percebe? Embora tenha essa parte negativa, por que eu sou totalmente favorável? Porque é uma maneira, por exemplo, aqui dos brasileiros, você sabia que se você colocar o seu dinheiro na poupança, é bem possível que você tenha prejuízo agora com o seu dinheiro? Porque a poupança também, ela varia de acordo com a Selic. É bem possível agora que a inflação esteja muito acima da Selic. Ou seja, que o poder de compra do seu dinheiro, ele vai perder mais valor do que o que você vai ganhar na poupança. Digamos assim, você coloca 10 mil reais no comecinho do ano. De acordo com a desvalorização do poder de compra desses 10 mil reais, pode ser que o dinheiro que rendeu na poupança não seja o suficiente para cobrir. Ou seja, se deixa dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro. CDB, Tesouro Direto, todos esses investimentos de renda fixa, eles vão ficar bem mais complicados. Qual que é a tendência do brasileiro agora? Sair desses empréstimos para bancos e desses empréstimos para o Estado e começar a investir em capital variável, começar a investir em bolsa de valores. Ou seja, o investidor agora tendo que estar muito mais atento ao que acontece no mercado internacional, um investimento muito mais arriscado, mas vai contribuir muito mais para a iniciativa privada e não diretamente para bancos ou para o Estado, percebe? É mais arriscado, mas é ótimo que isso aconteça. A gente não pode, aqui no Brasil, durante muito tempo, com essa alta taxa de juros, a gente prejudicava o poder de compra do brasileiro e, ao mesmo tempo, dava muito dinheiro para banco e para o Estado, para empréstimos para o Estado. Isso não pode mais acontecer. Agora, o cara que for investidor vai ter que voltar para a iniciativa privada. Isso é sensacional que aconteça. E, claro, você reduzindo a taxa de juros, você incentiva o consumo, trazendo mais felicidade, mais consumismo e girando a roda da economia brasileira. Tudo bem, galera, deu para entender os benefícios da queda da taxa de juros, mas também o pequeno risco, que seria a volta da inflação e a valorização do dólar? Se vocês curtirem o vídeo então, pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal, deixa nos comentários, né, quero saber, galera, qual investimento você vai fazer. Porque eu sei que vocês são podres ricos aqui, né, que me assistem. Qual investimento que você vai fazer para fugir dessa renda fixa? Hoje não vale mais a pena investir em renda fixa. Aprenda a investir em bolsa de valores. É muito interessante, é muito legal e acho que vale a pena para vocês ganhar um bom dinheiro. Belezinha? É isso aí, galera. Beijos, abraços e tchau.